Estamos ao vivo. Sim, senhor. Meu Deus. Boa noite. Salve, galera. Me senti o William Bonner agora. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Fátima Bernardes. Ah, não, cara. Tá explicado então de novo. Eu não quero ser a Fátima Bernardes. Boa noite, galera. Salve, Sejam salve. bem-vindos a mais um podcast Fé e Café. Bem-vindos. Que bom estar aqui com vocês. Episódio 8, né? Tá durando, tá vendo? Tá durando. Ou por insistência nossa, ou de vocês, né? Aí vocês decidem. E aí, o que a gente vai falar hoje? Bom, hoje nós vamos falar sobre Líder ou chefe? amor ou opressão. Rapaz. Bom, Liderança boa conversa. cristã, né? O negócio boa é conversa. pesado. Sim, sim. É uma conversa boa, uma conversa gostosa e uma conversa pertinente, né? Para esses instantes que a gente vive. É um instante de falta de direção. Esse falta de direção e falta inspiração, falta liderança. Porque a figura principal do líder, aí eu já vou ultrapassar tudo, atropelar tudo, toda a ordem do negócio. Por favor. A gente imagina que a figura do líder... Peraí, deixa eu primeiro fazer uma pergunta, né? Vocês estão ouvindo bem a gente aí, né? Tá tudo certo. Né? É uma boa pergunta a se fazer, né? Vocês estão me vendo? Não adianta a gente começar a conversar sem saber se vocês estão ouvindo nós, uai. Já vou ultrapassar tudo, atropelar. Aí, eu me ouvi. Então, se eu me ouço... Se eu me ouço é porque tu me ouves. Se eu me ouvo... Tu me ouvirás. É isso aí. E como que conjuga isso? O verbo ouvir? Eu ouvo. Tu ouvas. E eles ouvarão? Ótimo. Eles ouvam. Eles ouvam. Ó, já falaram pra gente aqui, a Vivi falou que tá tudo ok, a Larissa também. Show de bola. Eu quero mandar uma pergunta. Pro pessoal, dessa vez. Uma pergunta pro pessoal. Fala. Vocês já deixaram o seu like e já compartilharam esse link? Boa pergunta. Me responde aí no chat aí. Pensa assim, ó, quantas pessoas a gente tem com a gente agora? Com a gente? 1, 2, Não, 3... tirando a gente. Tá. Tirando a gente com a gente ninguém. Tirando a gente. Não, vocês entenderam a minha pergunta, né? Sim. Compartilhem o link. Porque, apertem no... Se cada no um botãozinho. mandar o link pra uma pessoa, quantas pessoas a gente vai O ter aqui? Newton falou que você tá diferente. Cortei o cabelo, né, Newton? Ele é verdade. Gente, Eu queria agradecer. Queria agradecer ao governo do estado de São Paulo por ter saído da fase roxa e permitiu eu fazer a barba. Olha, não tá bonito, não tá bonito. Eu acho que é um serviço essencial, porque a gente se sente tão bem assim que acaba de cortar o É cabelo. verdade, eu preciso cortar o meu. O meu já tá gigante. As opiniões divergem, né? Seu gravidade já... O meu não preciso cortar, você Tá no acredita? ralo, tá tudo- Não, ele cai sozinho. É bom que não dá dinheiro, né? Tá vendo? Já é uma Tá caro economia. cortar o cabelo, Tá né? caro demais, tá doido. Mas vale a pena, Vale a pena. Se sim, você é sim. barbeiro aí, não pare. Barbeiro faz barba, né? Cabeleireiro é que corta o cabelo. Não, cabeleireiro corta cabelo de mulher. Ah, é? Barbeiro corta Pronto, cabelo de é homem. cultura também aqui. Ah, é? É. Porque não entendi. Mas tá bom, não tem problema. É tipo, menino veste brincadeira. Meu Deus, eu não vou falar isso. Deixa quieto. Vamos lá. Manda o vamos lá. link aí, só Manda o só link, isso, compartilha essa é a com o pessoal. mensagem. Então, ó, entrando no assunto, no tema, o que eu ia falar é o seguinte. A gente tem uma visão, um estereótipo de liderança que é traçado pela nossa compreensão corporativista. A gente tem uma compreensão do mundo corporativista. O mundo nosso é um mundo de business. Então, quem é o líder nesse mundo de business? É o cara que faz as coisas acontecerem. Essa é a figura de liderança que a gente tem. Se você for fazer, por exemplo, testes de personalidade, semana passada nós fizemos aqui bastante. Rapaz, É divertido, a gente fica lendo depois, conversando E aí até 1h da eu fiz manhã. o teste mais de uma vez, porque eu não concordava com Ele aquilo. não aceitou. E veio mais de uma vez. Ele é o tipo de cara que precisa ouvir 2 vezes a mesma coisa, para ter certeza. Né? E esses testes de personalidade que você faz, quando vai falar de liderança, ele sempre vai falar de liderança dentro de um viés corporativista. Né? Você é o cara que organiza, que manda e tal. Agora, o que é uma liderança dentro do espectro teológico, dentro das escrituras, segundo os evangelhos?
Então, liderança, segundo os evangelhos, ele tem um outro viés, tem uma outra medida, um outro parâmetro, que não é esse aspecto de business, do mundo dos negócios, que é aquele cara que faz as coisas acontecerem. O líder é o cara que inspira as outras pessoas. Então o líder ele gera inspiração e não é propriamente operacional. Então o líder não é o cara que é medido pela sua efetividade, mas é um cara que é inspirador pelo seu compromisso. Entende? Entendi. Então tem uma diferença. Não é um matador de demandas, né? Não é um matador de demandas, exatamente. E no business é um matador de demanda. É o cara que organiza lá todo mundo em filinha indiana. Eu não sei porque que a gente chama de fila indiana, né? Porque deve ter muita gente na Índia, né, mano? Então, Qualquer coisa na Índia Qualquer- deve ter é fila, verdade, né? é verdade, Tipo, é eu verdade. vou sair de casa. Tem fila. pega trânsito na porta de casa pra sair. Então a gente pensa que o cara é o líder, né? O cara que vai organizar todo mundo nessa filinha indiana e vai ensinar todo mundo o que cada um deve fazer, dando as suas tarefas, medindo depois as suas métricas e oferecendo para eles uma compreensão do que é sucesso. E na verdade não, né? Então não é o cara que é medido pela sua efetividade, é um cara que é imitado pela inspiração que ele oferece. Então o jeito de viver do líder é mais importante do que as atividades propriamente que ele faz. Então o líder não é o cara que fala bem, que ensina bem, que prega bem, que não sei o que é bem sucedido e tal. Não, o líder é o cara que te inspira através da sua simplicidade e das suas atitudes, né? Então esse modelo, quem está falando isso, é óbvio que esse pensamento não é meu. Eu peguei emprestado do Dr. Augusto Cury. Ele vai escrever uma série de diversos livros e capítulos sobre a liderança de Jesus, né? Lidere como Jesus e tal, vai falar uma série de coisas, e o ponto central desse pensamento está exatamente na ideia de que Jesus é o cara que inspira. E realmente, você olhando para Jesus nas suas demandas do dia a dia, Jesus era o cara da inspiração. Ele era o cara que inspirava outras pessoas a serem melhores. E não propriamente que ajudava outras pessoas a fazer coisas. Então não é à toa que ele não saiu por aí fazendo coisas que nem doido. Eu costumo falar pra galera, e é engraçado, porque é uma coisa que fica na minha cabeça. Né? Eu falo, Jesus ficou 3 anos e meio aqui com a gente. E quando ele foi embora, ele deixou um monte de dúvida. Um monte. Nossa, tem coisa na teologia que a gente quebra a cabeça tanto. E Jesus, com uma palavra, poderia ter resolvido. Antes de ir embora, ele poderia ter falado, por exemplo, pra gente se salvação se perde ou não. Já estava resolvido. A gente ia acabar com esse negócio de calvinismo, arminianismo. Você falou, salvação perde. Já era. Fica atento aí. Bobeou, avançou. Pronto. Não, ao invés de falar isso, ele deixou. Ele não escreveu um livro. Jogou no ar, assim. Foi embora. Ele não escreveu um livro a respeito dele. Os 4 livros que tem, Jesus as biografias... não escreveu a Bíblia. Jesus não escreveu a Bíblia. Não é possível. Os 4 livros da biografia de Jesus, outras pessoas escreveram. E ainda assim, poderia ter sido um só. Porque se fosse um só, nós íamos ter uma facilidade maior de compreensão. São 4, cara. Daí você tem o Mateus escrevendo para os judeus, você tem o Marcos escrevendo para os romanos, o Lucas escrevendo para os gregos. Os médicos. Para os médicos, para os gregos. João, O João escrevendo para os cristãos. O João é o cara, escreve para convertido. João prega para convertido, né? Uma coisa maravilhosa. Que a propósito é mais difícil ainda, né? Então você tem 4 histórias da mesma pessoa a partir de pontos de vista diferentes, só para deixar mais complicado. Ele mesmo não disse nada a respeito disso. Ele deixou para a gente vários conflitos de entendimento. E por quê? Jesus não se encaixa nesse padrão de liderança corporativa. Imagina você liderando uma empresa e aí você pergunta para os seus funcionários algo crucial a respeito da empresa e eles vão dizer, não sei, o chefe nunca falou sobre isso. Lascou, né? Você vai ser envergonhado na reunião. Pois é. Então é só pra gente partir dessa premissa, né, do que é realmente liderança a partir desse ponto de vista, que não é uma liderança operacional. E eu acho que essa é uma grande distinção entre líder e chefe também, né?
O líder é o cara que inspira, mas não é uma liderança corporativa. Ele não inspira você a sair fazendo um monte de coisa. Ele inspira você a ser realmente a pessoa que você precisa. Você acha que é mais fácil fazer do que ser? Muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu posso fazer muitas coisas que não diz respeito ao meu desejo e à minha personalidade. Jesus dá, inclusive, uma bronca nos fariseus por isso, né? A galera vai perguntar para ele, o que o senhor fala aí a respeito de adultério e tal, né? Os caras já tudo assim, porque eu não traio minha esposa, né? Aí Jesus fala, então, você não faz, mas se você pensa, você já fez. Já era. Já era. Então, adultério não é se deitar com outra pessoa. Adultério é quando no seu coração você deseja alguém que não é seu. Quem é o assassino? O assassino não é o cara que puxa o gatilho. O assassino é o cara que odeia o irmão. Quem que é o ladrão? O ladrão é aquele que cobiça alguma coisa que não é dele. Então ele traz tudo isso para um aspecto subjetivo. Ele traz tudo isso para o aspecto do ser. Porque não fazer é fácil. É por isso que a lei não é redentora. A lei não redime. As leis de Moisés, elas são orientadoras. Elas não vão salvar, porque não adianta você não fazer. Não adianta você não executar aquilo que ela te proíbe, ou executar aquilo. Não adianta, porque isso não vai te redimir. Você pode cumprir toda a lei sem ser absolutamente nada do que a lei te pede para ser. Porque essa balança é intangível. Por exemplo, com qual régua que se mede o amor? Com qual régua que se mede perdão? No Calunga eu nunca vi. Calunga patrocina nós aí. Calunga então, ajuda nós aí. Patrocina aí o podcast. A gente traz as réguas aqui e depois a gente pode inventar juntos uma régua que mede amor. Ia vender essa, hein? Ia top, dar negócio, tá vendo? Visão corporativista. É o business aqui. É o business. Então, as coisas que realmente importam não são mensuráveis. As coisas que são mensuráveis são passageiras. Tudo que é mensurável é passageiro. Tudo que você consegue medir, pesar, tirar, calcular o seu diâmetro, tudo isso é passageiro. As coisas que você não pesa, não mede, isso são coisas eternas. São realmente as coisas que importam. Então Jesus ele fala para aquela galera o seguinte: não adianta você não se deitar com outra pessoa. Cara, o seu coração está falando ao contrário, o seu coração está pedindo aquilo, então significa que o seu coração está pedindo o que você é. Então a lei nunca vai te salvar, porque a lei vai te fantasiar, ela vai fazer você não fazer algo que o seu coração está desejoso. E aí o Paulo vai falar exatamente ao contrário. Cara, eu acho lindo quando ele fala isso, eu acho lindo demais. Porque quando a gente lê à primeira vista, parece que ele está falando uma coisa ruim. Mas quando você para prestar atenção em todo o contexto, você percebe que aquilo é uma comemoração. É o Paulo falando assim, ó, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Aí a galera lê aquilo num tom de tristeza e tal, tá vendo? Tadinho do Paulo. Acabou, então. E não, é exatamente ao contrário. O Paulo está classificando exatamente isso. Ele está dizendo assim, ó, o bem eu não faço, mas eu quero. O mal eu faço, mas eu não quero. Então eu sou um cara convertido de verdade. Porque o meu querer foi transformado. Foi transformado o que eu quero. Então eu não vivo mais uma fantasia de uma obediência, de uma lei que não está dentro de mim. Agora eu vivo uma realidade. Porque até as pessoas que viviam no cumprimento da lei, de maneira hipócrita, o faziam. Porque elas não cumpriam a lei. Mas externamente elas viviam como se cumprissem. São os fariseus que queriam tirar o cisco do olho das pessoas e tinha uma trave no olho deles. Tinha um galho no olho deles e eles não conseguiam fazer. Você acha que a galera tá fazendo isso hoje? De criar um monte de regra que eles não cumprem e coloca esse fardo nas costas das pessoas e cobram elas disso e criam ali uma máscara, um cenário, mas aí quando você se aproxima, você conhece um pouquinho mais e fala, meu Deus do céu. Veementemente. A gente voltou a ser fariseu, então. Exatamente. A gente falou aqui em um dos podcasts, eu não lembro qual foi. Foi no de música. Foi no de música, arte e adoração. Eu lembro que a gente estava conversando aqui, falando... Não, foi no de idolatria, desculpa. Foi no podcast de idolatria, agora é certeza. Que eu falei o seguinte, o que é idolatria? Você idolatra tudo aquilo que você não conhece a fundo. Então, por que as pessoas idolatram Neymar?
Idolatra o Neymar porque... Ele é rico. Não, vê o cara rico, né, na televisão, jogando futebol e tal. Todo mundo quer ser igual a ele, todo mundo idolatra. Agora, se você for passar um mês com ele, morando lá, você vai perceber que ele é um cara comum. Pergunta pra Bruna lá. Pergunta pra Marquezine. Ué, você não idolatra quem você conhece. Se você idolatra alguém, um pastor, um cantor e tal, passa uma semana com ele. Acabou a idolatria na hora. Acabou. Porque você vai descobrir que aquilo é uma pessoa cheia de falhas, de erros, de defeitos. Então a gente cria realmente esse estereótipo e essa distância das pessoas para continuar sendo idolatrado. Porque se você permitir que as pessoas se aproximem de você, a devoção acaba. Sim. Não há devoção para quem você está perto. E você vai conhecer o cara. E aí conheceu, lascou. Não, isso é uma parada da hora que a gente consegue ver em você, por exemplo. E assim que a gente chegou na igreja, a gente olha lá o PR e tal, e fala, nossa, o cara é top. Se você que assiste ele no devocional todo dia, fala, nossa e tal. Aí você começa a conviver, o brilho some, né? Não é uma crítica. E aí é só um cara normal, né? Que tem um entendimento assim, tipo, da hora e tal. Mas aí você começa a ver como uma pessoa, né? E é legal você ver essa diferença. Assim que a pessoa chega na igreja, né? E já chegou pessoas assim que você olhava e falava, nossa, mano, o cara tá idolatrando o PR, né? E aí você fala assim, não, mas é só um cara comum, assim, tipo... E até as palavras você vai escutando e você fala assim, não, já ouvi. Mas isso é legal, acho que é bacana você estar ali todo dia com a pessoa, né, pra não criar esse negócio, e até é bacana também porque a pessoa não se deixa ser idolatrada. Sim. Né, porque tem muita igreja que o pastor Cata, ele se coloca realmente num pedestal onde as pessoas não conseguem se aproximar, as pessoas não conseguem chegar perto, não conseguem frequentar a casa, não conseguem nem ser amigo, nem ser pastor direito daquela pessoa, e aí a pessoa coloca ele ainda mais pra cima ainda do que ele realmente é, né? E isso é péssimo, né? Isso é péssimo. Toda relação de idolatria, toda relação de poder, ela vai gerar uma certa devoção. Porque propositadamente vai se criar um abismo entre um e outro. Então, se eu crio um abismo entre as pessoas que estão perto de mim, o meu interesse é que aquelas pessoas não me conheçam a fundo e, portanto, tirem conclusões sobre o que eu estou mostrando. Então eu mostro para elas aquilo que é conveniente, eu oculto delas aquilo que é possível, para que elas tenham de mim uma impressão que é irreal. E aí então elas vão olhar para mim e acreditar que eu sou uma coisa que realmente eu não sou. É assim que Jesus definiu os fariseus. Os fariseus não eram próximos do povo. Eles eram caras que oravam nas sinagogas, em alta voz, falando a respeito de si mesmo, dando testemunho a respeito de si mesmo, de que eles eram melhores do que as outras pessoas. Só que ninguém comia 1 quilo de sal com eles, para saber quem eles realmente eram. Então você conhece alguém... Quem comia era igual a eles. Quem comia era igual a eles, exatamente. Você conhece alguém quando você entra na intimidade de alguém. Então, um ponto também que eu acho que dá para ficar registrado como um ponto do que é liderança. A gente falou que liderança é a inspiração. E você não inspira à distância. Você inspira com proximidade. O que inspira uma pessoa é quando essa pessoa descobre que você é um ser como ela é. Deus distante decide se tornar perto. Em Jesus. Então Deus se materializa e se faz homem, carne. Inclusive, nessa série de 12 livros, um dos livros, eu já tenho o tema na cabeça, ainda não sei o que eu vou escrever a respeito, mas o tema eu já tenho. E já estou desenhando a capa, inclusive. Precoce, o menino. Precoce. Um dos livros que eu quero escrever é Errar não é humano. Para poder contradizer o ditado por aí, né, de que errar é humano. Não, errar não é humano. E por quê? Porque Jesus, humano, não errou. Então, errar não tem nada a ver com a humanidade, é uma desculpa que a gente coloca. Então, Jesus, ele se faz homem e ele vem viver entre nós. Então, é um Deus que se aproxima da gente. E ele se aproxima da gente, e quando ele se aproxima, nós percebemos as suas virtudes e nós percebemos as suas fragilidades. E tem gente que tem dificuldade de falar das fragilidades. Não, Jesus tinha fragilidades, Jesus chorou. Jesus se sentiu desamparado.
ficou bolado lá e quebrou as barracas. Ficou irado. Sentou a madeira nos caras. Ó, que negócio é esse? Vocês estão fazendo na casa do meu pai uma casa de comércio? Vocês estão ficando malucos? Vocês estão bebendo cachaça? Brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Que loucura é essa? Então, Jesus era uma pessoa, é um Deus encarnado, é um Deus contido dentro das limitações de um ser humano. Então, para que Deus fosse conhecido, ele se aproxima. Então, todas as vezes que você gera uma distância, você está impedindo que as pessoas te conheçam. E se você impede as pessoas de te conhecerem, é porque você quer mesmo, e é proposital. Pode ser até inconsciente, mas é proposital. Você pretende que essas pessoas tenham de você uma impressão que não é verdadeira. Eu recebo muitas críticas. Muitas. Bastante. Mas divulga uma. Uma delas que eu recebo com constância é de amigos quando me assistem em algum lugar, ou na época que a igreja estava funcionando, né, fora da pandemia, que iam lá ouvir e tal. Eu lembro que teve um dia um amigo do trabalho, era cristão também, aí a gente conversando lá, a gente veio do trabalho, ele veio comigo para a igreja e ficou lá pro culto. Quando terminou, ele falou assim: cara, eu achei muito legal. O único problema, cara, você fala muito problema seu, cara. Então, que impressão que as pessoas vão ter de você? Você fala para elas isso ao seu respeito, vai passar a impressão de que você é um líder fraco. Ele usou essa expressão para mim. Eu falei, cara, eu acho que não. Acho que vai passar a impressão de que eu sou uma pessoa sincera, que não tem interesse de esconder deles aquilo que eu realmente sou. Porque é isso que eu sou. Ora, eu não quero criar a impressão de que eu sou melhor do que elas. Não, eu sou um cara comum, sujeito às fraquezas. Acho que vem aquele lance do business, né? Porque no business, o cara que a gente admira é o cara que mais performa. Pois é. É o presidente, é o diretor, aquele cara que, ele 1 hora trabalhando equivale a 1 semana de trabalho. Pois é. E aí a gente traz pra igreja essa impressão. Pois né? é. E aí quando você compartilha o fala, não, eu sou ruim demais. Você fala assim, e aí? Eu sou comedor de arroz com feijão. Sou comedor de arroz com feijão e eu coloco o arroz por baixo, cara. Eu faço isso também. Você faz isso também? Arroz então, por baixo é muito melhor. Arroz por baixo, gente, pelo amor de Deus. Claro isso aqui. Se não, vai se converter. Se você come arroz por cima do feijão, você precisa de conversão. Você é um herege. Hashtag pronto, falei. Arroz por cima é heresia. Heresia. Tá lá no livro do profeta Heresias, capítulo 1, versículo 38. Um pouco antes de quando Paulo anda no caminho de Emaús lá e conhece Jesus. Pois é. Esses dias perguntaram pra mim, eu abri caixinha de perguntas, né? Aí o irmão mandou a pergunta assim, por que Deus pediu pro Josué tirar a sandália dos pés? Quando ele chegou... Aí depois, em seguida, ele mandou a pergunta certa, né? Falou, desculpa, eu errei e tal, era Moisés. Eu falei, tudo bem, eu te desculpo, mas eu vou tirar um sal seu, rapaz. Eu já vi um vídeo, o cara pregando, aí ele chega no pastor que tá lá no mesmo, qual é o nome do bota as cadeirinhas no púlpito lá? Tem algum nome? Tem. Esqueci. Tá, aí um dos pastores tá lá nessa cadeirinha. Tribuna. Na tribuna. Aí ele fala assim... Que é pentecostal. Vamos ver se vocês conhecem de Bíblia. Fala assim, Lázaro é o que de Jesus? E botou na boca do pastor ele, primo! Ele era amigo? Aí tá embaçado. Tão chegado assim como um primo. Considerável. Primo de consideração. Mas volta, aí o cara falou que você falava demais dos seus problemas. Ele disse que eu falava demais e que as pessoas poderiam me enxergar como um líder fraco. E a minha resposta para ele foi a seguinte, eu prefiro que as pessoas se identifiquem comigo pelas fraquezas que eu tenho e como Deus é tão bom que permanece comigo, do que elas queiram se identificar com um tipo de personalidade que humanamente não existe. Porque se elas se identificarem com essa personalidade, elas vão lutar para se tornar isso. E quando perceberem que é impossível, elas vão se tornar hipócrita como eu. Então eu não quero ser hipócrita. Eu não quero dizer uma coisa que eu não vivo. Eu não quero, porque isso não vai inspirar outras pessoas. Mentiras não inspiram. O que inspira é a verdade, ainda que essa verdade seja dura. É o Paulo confessando para todo mundo, ele registra isso, é uma carta que ele manda. O mal que eu não quero, eu faço. Miserável homem que sou. Ele não dá testemunho bom a respeito disso, ele não fala assim, gente, pelo amor de Deus, né? Eu encontrei com Jesus lá e tal, agora olha como minha situação. E não foi no caminho de Emaús. Né? Eu tava lá no caminho de Emaús, lá, caí do cavalo branco. Eu encontrei com Jesus lá e agora eu sou o cara.
cara, Isso é agora embaçado. não erro mais, né? Eu ando aqui assim, tete a tete com Jeová, né? Só fala Sim, em língua, fala a né? Deus. Como que é? Tem um cara que eu vi um dia uma pregação, muito engraçado, eu vou ter que contar. Meu Deus. Eu não vou falar o nome, sem nome. por Eu já favor. prometi ter sem nome. Tá, muito obrigado. Parou aqui o nome. Eu não tenho advogado, não faz isso. por favor. Pois é. Se você é Sem nomes. advogado, por favor, manda o contato. Patrocina nós também. Ajuda a gente. Se você prometer que você me patrocina, eu falo o nome de todo mundo. Não, sem nomes. O cara na pregação, ele tá lá falando, de repente ele para assim. Hã? Fala de novo, Jesus, só pra eu ter certeza. Sério mesmo? Ah, eu vou falar então. Aí ele vai lá, ó, Jesus mandou falar não sei o quê. Aí ele para de novo. Hã? É sério? É isso mesmo que o senhor tá falando? Então, assim, é um... Desculpa a minha expressão, é um show, é um teatro armado que vai mostrar para as pessoas que ele tem uma comunhão que ele não tem. Porque se tem, não haveria necessidade de mostrar. Né? Eu tenho uma dúvida. Ixi, que medo. Precisa mudar a voz quando vai pregar? Claro que sim! Precisa ter uma toalhinha na mão rodando? Não é só mudar a voz, você tem que saber colocar a entonação certa. Tem uma tônica. Sim, pra você falar, tem. É claro, tem que terminar em nome de Jesus. Rapaz, tem um esquema. Não precisa disso. Não. Deus fala mais quando você muda a voz ou não? Não. Não. Eu não consigo prestar atenção quando o cara muda a voz. Eu não consigo. Hoje eu tenho vontade de rir. eu não Hoje consigo. eu acho que é uma piada. Oh, meu Deus. Então, mas por que isso, né? É a ideia de se criar realmente um cenário. Cria-se um personagem. Então, o pastor vira um personagem. E agora é um personagem, por isso que há tanta ansiedade e depressão entre os pastores, principalmente no Brasil. Não só no Brasil, no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil. Há uma crise de ansiedade e depressão. Por quê? Porque o pastor aqui é um personagem. E ele é um personagem obrigado a corresponder à expectativa das pessoas. Porque ele é um personagem ilusório assim, e surreal. Ele vive uma vida surreal. É uma vida de não fraquezas, uma vida de constância absoluta. É um cara que não desanima, não se sente mal, não chora, não fica deprimido. E aí a galera vem conversar comigo, você pastor? Eu tô deprimido. Fala, poxa, você me pegou num dia que hoje eu também tô. Vamos chorar junto. Vamos chorar junto. Aí a pessoa fica desesperada. Como assim você tá deprimido? Você é pastor. Eu falo, aperta aqui, mas aperta devagar, porque dói. Eu sou de carne e osso, cara. Eu sou igualzinho, você é igualzinho. Nada muda. Nada muda, não tem sentido. Então, o peso do personagem que nós criamos é muito forte. E para sustentar esse personagem é necessário muita mentira. Então, saia desse mundo de fantasia. Se eu puder dar uma dica para a galera, se você quiser ouvir uma dica disso, saia desse mundo de fantasia. O mundo de fantasia em que você tem a roupa certa para vestir, tem o estereótipo certo, tem a voz certa para falar, tem o jeito certo para conversar com Deus, tem as gírias certas. A gente acaba levando as pessoas para uma compreensão seca sobre Deus, que é uma fé de tarefas. E essa fé de tarefas é uma crença ilusória que não gera frutos, é estéril. Isso não tem sentido. E como é que a gente consegue romper essa parada do deixar de ser um simples executor, um cumpridor de regras que os homens estão pregando, ou um estipulador de regras, qual é o nome um imperador, sei lá, Ditador. Um ditador, né? Deixar de ser um ditador e começar a ser esse cara que vai mostrar as fraquezas. Porque às vezes você construiu um personagem ou você está sendo... não vou usar a palavra manipulado. Você está sendo... manipulado por um cara que é um ditador. Eu vou usar ditador, eu não posso usar a palavra que eu quero. Eu uso déspota. Um déspota. Um tirano. Um vagabundo. É isso, é essa palavra. E aí tá lá Eu tô só ajudando.
E esse cara aí tá lá no púlpito lá, cuspindo regra em você, porque eu não posso usar a palavra que eu quero usar também. Tá difícil. Falando bobagem. E aí, como é que você rompe essa questão? Né? Quando você é o líder que está construindo as bobagens e deixar de construir bobagens, e quando você é o liderado que tem gente cuspindo bobagens em você e você precisa romper isso, o que você faz? Tenso. Primeiro, assim, o que é o fariseu? Né? O que significa a palavra fariseu? A palavra fariseu, ela tem origem na ideia de um artista. O fariseu é um artista. É aquele que interpreta. Dessa ideia de fariseu, olha que interessante isso. Dessa ideia, dessa etimologia de fariseu, é que nós criamos, por exemplo, os nossos púlpitos. O púlpito, que é um lugar elevado, ele vem da compreensão de uma encenação teatral grega. E as pessoas que ali estão atuam para entreter uma plateia. A gente construiu a ideia, o nosso cenário de igreja em cima dessa ideia. Então, quem é o fariseu? O fariseu era aquele que atuava. Era aquele cara que criava, que construía um personagem, um estereótipo, e ele então se comunicava com o povo, pedindo para que o povo fosse aquele cara que ele dizia ser, mas não era. Essa era a briga de Jesus com eles. Por isso que Jesus chamou de sepulcro caiado, chamava-os de filhos do diabo. Jesus foi muito cruel com os fariseus. Ele falou, o pai de vocês é o diabo. Acho é pouco. Imagina, eu achei pouco também. O pai de vocês é o diabo. O duro é que se Jesus tivesse nos nossos dias hoje, ele diria isso para a igreja evangélica brasileira. Esse é o problema. Né? O pai de vocês é o diabo. Porque vocês prestam atenção nos pequenos detalhes da vida alheia, mas vocês não prestam atenção na dinâmica da vida de vocês, em grandes coisas. Vocês não estão atentos. Vocês reclamam, como eu falei, do cisco do olho do irmão, mas não tira a madeira, o galho que está no olho de vocês. Por quê? Porque são fariseus, são artistas, são aqueles que interpretam. E a única forma que eu vejo de que isso seja realmente consertado é um cara que se converte, é um cara que encontra com Jesus ou que é encontrado por Jesus. E eu gosto muito do exemplo do próprio Paulo, que no caminho de Damasco... Sente agora aí. No caminho de Damasco. Para quem não sabe, está perdido, no podcast anterior eu falei caminho de Emaús. Paulo no caminho de Emaús. Paulo converteu no caminho de Emaús. Eu parei e falei, acho que não foi, né? Não Dá foi. pra fazer camiseta. Paulo no caminho de Damasco. Quem era o Paulo? Ele dá um testemunho a respeito de si mesmo. Ele diz assim, ó, eu era hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, e segundo a lei, fariseu. Então o Paulo se admite como um artista. Ele diz, eu era um fariseu, um artista, um cara que interpretava. E aí você pergunta para ele, Paulo, quando você deixou de interpretar? Aí ele diz, eu deixei de interpretar quando fui encontrado por Jesus. Então quando eu vi Jesus e me percebi diante dele, eu percebi que não havia mais papéis para que eu interpretasse. Porque agora eu me vi diante do absoluto. E todo mundo que é comparado diante do absoluto chega ao seu devido lugar, que é absolutamente nada. Jesus ele conta uma parábola assim também. Ele diz que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era publicano e o outro era fariseu. O fariseu é o religioso. O publicano é um cobrador de impostos X9, traidor do seu próprio povo. Então Roma estabelecia... quando Roma tomava um lugar, um vilarejo, para subjugar aquele povo, ele estabelecia entre o próprio povo quem seria responsável por cobrar impostos e repassar para Roma. Então o publicano é um cara daquele ambiente, daquela vila, que cresceu com aquelas pessoas, mas agora cobra impostos daquelas pessoas para repassar para Roma. Era um cara odiado. É um corintiano que virou palmeirense. Sabe? Era um cara assim detestado. E aí Jesus fala assim, 2 caras foram ao templo para orar. Um publicano, desse aí, que todo mundo odeia, e um fariseu, que todo mundo ama. O fariseu chegou no templo e falou assim, Senhor, eu te dou graças. Eu te dou graças porque... Mudou. Senhor,
Eu te dou graças. O fariseu mudou até a voz. Eu te dou graças, Senhor. Eu te dou graças porque eu não sou como os demais homens. Olha a pretensão. Eu não sou como esses caras aí. Eu dou o dízimo de tudo. Cumpro a lei. Faço tudo certinho. Se o Senhor tivesse mais filhos como eu, Rapaz, o Senhor seria um pai mais feliz. Então ele usa essa expressão. Ele diz assim, Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como os demais homens. Ponto. Então ele se sente superior. Aí o publicano vai orar. E o publicano começa a oração dele assim, dizendo, Senhor, não sou digno de olhar para os céus e de lhe dirigir qualquer palavra. Então qual é o ponto de comparação do publicano? Jesus. E quando você se compara às pessoas, talvez você se sinta superior a elas. Agora, se você se comparar com Jesus, você vai se colocar no seu verdadeiro lugar. Para onde seus olhos estão fixos, né? Exatamente. Então você quer saber assim, qual é o seu lugar, qual é o seu status? Se compara com Jesus. Jesus é o protótipo. Ele não é o primogênito, ele não é a referência. Então você quer saber qual é o seu status espiritual, o seu status relacional com Deus? Se compara com Jesus. E aí você vai perceber que comparado com Jesus, quem você realmente é. E aí de repente o rei que está na barriga saia, né? Aí você vai dar lugar para o plebeu reviver em você. Para você se colocar realmente no seu lugar. Então, o cara que encontra Jesus, é isso que ele vai fazer. Ele vai deixar de ter uma vida de atuação. Porque agora ele encontrou o absoluto. E enquanto ele continua se comparando com as pessoas que estão ao redor, ele continua atuando, porque ele se sente superior a elas. O ponto de comparação dele é equivocado. Ele está se comparando com pessoas. Mas, na verdade, nós estamos aqui diante de um espelho. E nesse espelho tem a imagem e semelhança da perfeição de quem Deus é. Jesus, o Cristo de Deus. Essa técnica hoje sabotou a gente. A fototécnica. Brincadeira. É mentira, ela tá brava comigo. Eu sou casado com a técnica, gente. Não pode falar isso. É verdade. Eu vou ter problemas. Mas o PR vai pagar a conta, né, PR? Eu vou, favor. Se Deus quiser. Se você comprar meus livros, eu vou pagar a conta. Aqui, ó. Aproveita aí, vai lá vir. Ó o merchan. Compra meus livros que eu pago a conta. Depois não reclama que cai a internet. A gente vai mostrar no final de novo, tá, pro pessoal. O livro novo do PR. New Book. Muito bonita essa capa, hein? A Graça do Filho, Rodrigo Moraes. Quer falar um pouquinho desse livro, enquanto o pessoal vai entrando? Quero. Primeiro, assim, se você acha ruim a internet cair no meio da transmissão, compra meu livro, eu vou ter dinheiro, eu vou pagar a fatura da internet. Vou contratar um... Eu vou contratar um link dedicado pra gente fazer só lives aqui. Se você comprar muito livro, se ele virar best-seller. A ideia, assim, a gente está nessa série de 12 livros e eles são sequenciais. A minha ideia, eu peguei os 12 principais temas da teologia sistemática e eu estou escrevendo sobre eles. Então eu já falei o primeiro sobre Deus, que se chama o amor do Pai. O segundo, entre linhas, eu falei um pouco sobre o que na sistemática a gente chama de bibliologia. E agora o terceiro, a graça do Filho, é o que na teologia a gente chama de cristologia. Então eu estou desenvolvendo através de um pensamento mais acessível, não de uma teologia técnica, sistemática e reformada. Não é chato. Não é chato, exatamente. Falando por miúdos, falando direto, sendo específico, não é chato. Um cheirinho do que seria a teologia, você compra os 12 livros, né, que vão ser lançados durante o ano. Durante o ano, todo mês tem 3, então você vai comprando os 3 para você. Tem 3. O próximo, ele se chama Primeiro a Lousa, Depois o Púlpito. Rapaz. É esse que eu estou concluindo agora, até o final desse mês, ou seja, até semana que vem, final do mês vulgo, semana que vem eu termino. Primeiro a lousa, depois o púlpito. E ele, dentro da teologia, se chama homilética, que é a ideia da arte de pregar, a arte de organizar suas ideias, de desenvolver um sermão. Só que o que eu estou fazendo? Ao invés de escrever tecnicamente o que eu estou mudando isso para que isso seja uma história, para que isso seja realmente significativo para as pessoas que não têm contato nenhum com teologia. Então é uma ideia de uma inserção teológica para iniciantes, mas de uma profundidade muito boa para quem já é praticante. Legal. E não sei se você tem essa dificuldade, mas ler livro muito grande às vezes é muito chato.
Então, Dependendo do livro eu é acho que chato. vai ser um livro legal de ler, porque Sim. você vai ter 12 livros, mas você vai lendo ali e vai dando aquela satisfação de Sim. concluir mais um livro, graças a Deus. Vai dando de picadinho, né? Cada assunto um assunto. Desliga pra mim, eu tô morrendo de frio. O Vinícius tá com frio. Tô com frio, gente, tá muito Quer frio. um abraço? Não. Então tá bom. Eu agradeço. Eu tomei um fora. Eu vou comer até um queijinho aqui agora, olha que beleza. É a pergunta. Tem uma pergunta. Tem pergunta pra você. Tá no seu celular. Ah, tá no meu celular. O PR vai ler a pergunta Pera aí. e é uma pergunta que, Tá não. que Não, tem tá me sim. revoltado há muitas semanas. Nossa. É verdade. Hashtag revolts. Vamos pra pergunta. Eu vou direto pra pergunta, tá? Que tá no finalzinho, né, da frase. Fala assim: então eu quero saber até onde merecem a nossa atenção e respeito, porque aqui querem ser adorados, né? Quem mandou essa pergunta? A Sônia. A Sônia tava contando que lá na igreja que ela frequenta, ou frequentava, tem uma galera lá que tava assim se achando muito, está se achando o anjo da igreja, né? E ela quer saber o quanto essas pessoas, os anjos, merecem a atenção e o respeito dela, né? E ela tá falando que lá eles querem ser adorados. Você pode começar pela ideia do apóstolo João, escrevendo... Desculpa, apóstolo João. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, gente. Ou eu guardo o celular aqui, ou eu falo. Senão eu me confundo tudo. Vamos lá. Mais uma Voltando. nova heresia Mais uma nova heresia surgindo. Você pode começar a pensar a partir do que disse o apóstolo Paulo. Falando o seguinte. Ainda que eu, ou até mesmo um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, senão este, que é Cristo crucificado, que seja anátema. Ou seja, maldito. A ideia de anjo, por isso que eu falei do João, né? A ideia de anjo da igreja vem lá do Apocalipse, quando Jesus pede para que o João escreva 7 cartas para as igrejas da Ásia Menor. Ele diz que ele vai destinar essas cartas aos anjos da igreja. Só que tem uma interpretação aí, né? Quem são os anjos da igreja? Os anjos são os mensageiros, né? Os anjos não é porque eles são criaturas celestiais acima das outras e seres especiais que têm auréola, asinhas, bobagem. Os anjos, porque eles são os mensageiros. Eles são os pastores, os mensageiros. Eles são aqueles que falam. Eles são aqueles que são os interlocutores. Então, por isso eles são chamados anjos da igreja. Então, não há na igreja alguém que seja superior a alguém. O único que está acima, que é o cabeça da igreja, é Jesus o Cristo. Jesus é o cabeça da igreja, do qual todos nós somos o corpo. Então, a composição do corpo de Jesus somos nós, a igreja. E Jesus é o cabeça, simbolizando que ele é o líder, ele é a liderança, ele é o senhor da igreja. Então, aí eu vou entrar num ponto sensível agora. Faz um café pra mim, que daí fica mais fácil, por favor. Qual cor você quer? Eu quero... eu nem sei qual que eu quero. O rosa já foi. O rosa já foi? Que pena, amigo. Mas faz isso aqui então pra mim. Pronto. Vamos lá. Porque pra falar dessas coisas sensíveis assim, Tem que ter café. tem que ter um café. Senão o negócio não flui. Aí, antes de tomar um café, você toma um pouquinho de água com gás pra poder limpar o seu... Sommelier de café. paladar, sommelier de café. Entendi. Aí agora, quando eu tomar o café, eu tô pleno pra sentir o gosto absoluto do grão. Do grão, que é Do grão. Que é pó, que na verdade não é pó. Que foi um coado. dia foi grão. Meu Deus, que confusão. Que susto. Rapaz. Pronto, agora dá pra eu falar o que eu preciso. Deixa eu tomar esse café. Se eu sentir o cheiro, eu já me encorajo pra falar. Rapaz. Aê, olha que beleza a espuminha. Meu Deus, esse negócio é de Deus purinho, gente. Não dá pra ver, o microfone do Vini tá na O frente. microfone vindo, não vou tem problema, eu tirar o mostro. Eu tô da experiência. Eu mostro. Olha que beleza. Me dá meu café, por favor. Deixa pingar. Sobre o que eu tava falando mesmo? Eu ia falar alguma loucura. Olha, gente, que maravilha. Eu quero- Tá vendo a fumacinha? Tá sentindo o cheirinho? Esse azul é do quê?
O azul é azul. O azul de café. Faço a menor ideia, Vini. Mas eu sei que são todos muito bons. Meu Deus. Menos quem faz, né? Eu acho que tá cheio, mano. Que Pode atrapalhada. continuar. Pode continuar? Pode, por favor. Eu não lembro o que eu tava falando, eu preciso que alguém me ajude. Você ia falar do que os pastores eram, os anjos eram mensageiros. E aí as pessoas começaram a se intitular anjos e você ia chegar nesse ponto delicado. Não? Mas eu... Peraí que eu vou voltar aqui. Eu não lembro, gente. Esqueci. Mas eu vou lembrar. Vamos continuar a conversa que aí eu vou me lembrando, Eu vou puxar de novo para poder lembrar o que eu ia falar. Então, qual que é o ponto, né? A galera começou a endeusar, né, a liderança, achando que eles são os anjos da igreja, numa concepção de poder, né? E, na verdade, eles estão... Aí, lembrei agora, um ponto sensível que eu ia falar. E por que é sensível, né? Porque precisa ser, assim como esse café, precisa ser degustado. Não é uma coisa para você engolir direto, senão vai fazer mal. Então, degusta isso que eu vou te falar. Quando esses caras se colocam nessa posição de anjo da igreja, numa condição de criatura espiritual e espirituosa, que aclama para si olhares diferenciados porque se considera superior aos outros, esse cara, ele está usurpando um tipo de autoridade que ele não tem. Ele está clamando para si um tipo de status que ele não possui. Ele está clamando por olhares que não lhe pertencem. Então, esse cara, ele é um usurpador. E ele é um usurpador da autoridade de Jesus. Ele é um usurpador da glória de Jesus. Ele é um usurpador da graça de Jesus. Ele pode se chamar do que ele quiser. Ele pode se denominar do que ele quiser. No fundo, ele é um usurpador, porque ele está chamando para si algo que não lhe pertence. Ele está tomando uma glória que não é dele. Então ele é um usurpador. E aí, esses caras usurpadores, eles acabam se firmando sob um aspecto. E qual é? É o aspecto que a gente conhece como o ungido do Senhor. E isso que eu falei que era o ponto sensível, que não dá para engolir inteiro. Você tem que sentir o sabor e o aroma. Tem que degustar. Bebe água com gás, né? Bebe uma água com gás para liberar o seu paladar, coisas assim. O que é ungido do Senhor? Ungido do Senhor é um termo que foi dirigido a Jesus. Jesus é o Messias, é o Cristo. Ele é o ungido do Senhor. Então, o ungido do Senhor é uma conotação singular. Não é uma conotação plural. É singular. Jesus é o ungido do Senhor. Da onde vem essa ideia? A ideia vem lá do Primeiro Testamento, da Primeira Aliança. Quando um homem ele era separado para alguma coisa, ele era ungido para aquilo. Então, a gente tem um exemplo muito fácil, que é o exemplo do rei Davi. O profeta Samuel vai até a casa do Jessé e ele fica olhando lá os filhos e não encontra nenhum filho que era para ser e tal, até que vem lá o Davi, você conhece a história. E o que o Jessé vai fazer? Ele vai derramar azeite sobre a cabeça do Davi, ele vai ungir Davi, para que Davi, então, passe a representar aquele que seria o ungido do Senhor. Então Davi passa a ser ungido do Senhor porque tem azeite. Ele foi ungido pelo profeta. E quando ele é ungido, o que ele recebe? Ele recebe autoridade, ele recebe voz para representar, para falar em nome de. Então o Davi, agora, uma vez ungido, ele passa a ter essa representação. Só que tem um porém, né? O Espírito de Deus, ele era derramado em pessoas específicas. Não havia uma efusão do Espírito.
O profeta Joel depois vai dizer que nos últimos dias o Espírito de Deus seria derramado sobre todos os homens, as mulheres, as crianças, né? Não havia mais distinção sobre toda a carne. Mas até então não era. Então você tinha uma casta de pessoas que recebiam isso, que eram os reis, os profetas, os sacerdotes e os juízes. Apenas essas 4 categorias de pessoas é que recebiam a unção e o Espírito de Deus. Então o Davi, ele recebeu essa unção como rei. Só que tem uma peculiaridade. Quando eles eram usados, o Espírito de Deus descia sobre aquela pessoa e se apoderava dela. E após esse período, o Espírito de Deus se retirava daquela pessoa, porque o Espírito não convivia com o homem. Então, o profeta vai profetizar. Ele era cheio do Espírito e profetizava. E terminou a sua profecia, ele já não era mais pleno em Espírito. Então, o Espírito descia, é como se fosse uma marca para que o Espírito descesse. Essa é a unção. Quando Jesus chega, o Espírito de Deus é derramado sobre toda a carne, em cumprimento à profecia do profeta Joel. O Espírito agora seria derramado sobre todas as pessoas. Então não há mais distinção. Não tem mais reis, profetas, juízes e sacerdotes. Toda a carne recebe agora a unção de Deus. Todas as pessoas recebem a unção de Deus. É o Atos 2. É o Espírito derramado sobre todas as pessoas. Então, a partir do instante em que o Espírito é derramado sobre todas as pessoas, não há mais a ritualística da unção. Não há mais a marcação da unção. Não há mais o azeite derramado sobre alguém. Pulando essa etapa. Já pulou. O Espírito foi derramado sobre todas as pessoas. Quando o Espírito é derramado sobre todas as pessoas, né, então você tem duas conotações. Ou você diz assim, todos nós somos ungidos do Senhor, ou agora você reconhece que foi por meio de Jesus e, portanto, Jesus é o ungido do Senhor. Então, ou nós temos um ungido, que é Jesus, seria correto teologicamente você falar isso, ou você poderia também falar, e teologicamente não seria uma aberração, você dizer que todos nós somos ungidos do Senhor. Então, quando o cara se apresenta e ele diz assim, eu sou o ungido do Senhor e você não, e portanto você está debaixo da minha cobertura espiritual, esse cara está clamando para ele um tipo de autoridade que ele não tem, um status que não lhe pertence. Então isso faz dele um não ungido do Senhor, isso faz dele um usurpador. Então ele é um mentiroso. Ele está mentindo para você, dizendo que ele é aquilo que ele não é e que ele tem aquilo que ele não tem. Porque não é o sangue dele que te purifica. Se você estiver debaixo da cobertura espiritual de alguém, você está perdido. Tem gente que chega em mim e fala assim, pastor, eu queria estar debaixo da sua cobertura espiritual. Aí eu falo assim, numa chuva, o meu guarda-chuva não cobre nem eu. Lascou. Se você estiver comigo, você vai se molhar. Não adianta. Lascou. Não tem como. Eu não tenho cobertura espiritual para cobrir ninguém, gente. Pelo amor de Deus. Quem sou eu? Eu preciso ser coberto também. Eu preciso ser redimido. O meu sangue, ainda que você derrame ele todinho, ele não tem condição alguma de purificar os seus pecados. E a palavra fala, não existe nada entre Deus e os homens a não ser Jesus. Jesus Cristo, o homem. Então, Jesus é o ungido do Senhor. E quando o cara clama para ele isso, ele é um usurpador. Ele está clamando algo que não faz parte. Então, é uma maneira de manipular pessoas. Ele se coloca numa condição existencial da primeira aliança, do primeiro pacto, do primeiro testamento. Ele se coloca nessa condição de ser o cara que foi distinguido, que foi escolhido para representar aquela classe específica de pessoas que recebiam o Espírito. E agora não tem mais essa classe. O Espírito está derramado abundantemente sobre todas as pessoas. Então, não significa que você não precisa dos outros. Não, pelo contrário. Significa agora que a sua oração é atendida. Da mesma forma como a minha oração é ouvida e atendida. Significa agora que você tem acesso ao caminho, à verdade e à vida, como eu tenho acesso. Você não precisa mais de um sacerdote para te conduzir numa cerimônia sacrificial. Não há mais necessidades disso. Não tem mais véu. Não tem mais véu, exatamente. Pegou o véu e tá costurando de novo. Meu Deus do céu, a gente tá costurando na marra, no dente, cara. Não tem mais isso. Então, esse cara que clama esse status para si, ele é um usurpador. É um safado.
ele está mentindo, ele está enganando. Talvez ele possa, se ele for um cara ignorante, ele está fazendo isso por ignorância, porque ele aprendeu desse jeito, ele está replicando o que ele aprendeu porque é ignorância. Agora, depois que ele aprende, ele permanece fazendo, ele é um usurpador. Ele está clamando para si uma glória que não é dele. Ele não é um ungido do Senhor. E você não vai sair debaixo da cobertura espiritual dele e ficar à mercê do inimigo, igual eu sempre ouço por aí. Eu vi uma vez um cara falando assim, foi muito divertido. Eu vi, não foi ninguém que me contou. O divertido foi que eu vi, eu estava lá e eu pude inclusive retrucar isso na hora. Eu fiquei muito feliz. Foi um momento de alegria. Eu peguei a conversa deles ali, foi no término de um culto, inclusive que eu preguei. E nunca mais ninguém chamou. Nunca mais ninguém me chamou, não voltei mais lá na igreja, nunca mais ninguém me chamou. Mas eu vi o cara, terminou o culto e eu ia me despedir dele, porque ele era o pastor da igreja, havia me convidado para pregar lá, então eu fiquei ali de cantinho esperando ele terminar de atender as pessoas, de conversar. E aí ele estava conversando com uma menina que estava dizendo que ia embora da igreja. E aí ele estava falando assim, se você for embora, saiba que se você passar por aquela porta, eu vou retirar de você a minha cobertura espiritual. Se você quiser só saber como é a sensação, ó, ele fez exatamente ele fez essa cena. Ele fez assim, ó. Teve a sugadinha. Teve a sugadinha. Tirei de você a cobertura espiritual. Mas na hora que ele fez isso, eu falei, não. Eu falei, pastor, pera um minuto. Que negócio é esse? O que você tá fazendo, cara? Como que você tirou a cobertura espiritual? O que te deu essa autoridade? Quem que te deu a autoridade de ser legislador das pessoas, da espiritualidade alheia? De onde você tirou essa ideia, cara? Que você está tirando a cobertura espiritual dos outros? Quem é você para cobertar espiritualmente alguém? O seu sangue tem que poder. A sua vida foi entregue como sacrifício por ela? Ela está firmada em você? Porque se ela estiver firmada em você, ela está perdida. Que negócio é esse, cara? Que loucura, que loucura. Então, nós estamos usurpando uma autoridade que não é nossa. Então, não fique com medo. E aí, a segunda pergunta que você fez, né, em cima do que a Sônia perguntou, que é as pessoas que estão debaixo de um regime opressor como esse. Não tenha medo. Não tenha medo. Se ele falar que vai tirar a sua cobertura espiritual, tira. Você não depende da cobertura espiritual desse cara. Ela nem existe. Ela nem existe, exatamente. Tira, deixa tirar a sua cobertura. Você está sobre a cobertura espiritual de Jesus, o Cristo de Deus, e isso é suficiente. O sangue de Jesus te cobre. As mãos de Jesus te guarda. Você não precisa de outro sangue, de outra mão para te segurar. Ela é suficiente. Mano, eu queria fazer um desabafo, que ao mesmo tempo é um pedido. Vai lá. Se você tá passando por uma situação dessa, cara, duas coisas. Primeiro, não se permita mais estar sobre esse jugo. Por favor, mano, não se permita ser ferido por esse tipo de gente. Porque quanto mais você se permite, mais essa pessoa coloca esse jugo sobre você. Né? Muitas vezes a gente pega aquele termo de relacionamento abusivo e aí a gente traz pra dentro do casamento, a gente traz pra dentro de um namoro. E a gente tá muito ligeiro nisso. Então, quando uma pessoa geralmente tá num namoro que é abusivo, ela sai dele rápido. Quando ela tá num casamento que é abusivo, ela também sai dele rápido. Mas quando ela tá numa igreja onde a liderança é abusiva, ela não sai. Né? Ela se permite ser, né, abusada dessa forma. Então, o primeiro é não se permita ser abusada desse jeito. Né? Igual o PR falou, as pessoas não têm autoridade nenhuma, né? Não existe cobertura nenhuma, né? Essa opressão não deve existir. E a segunda é, se você sair dessa igreja, né? E eu peço que saia. Eu não deveria fazer isso, mas eu peço que saia. Não fique fora da igreja. Sim. Não fique fora do corpo de Jesus. A gente convive com muita gente e é a coisa que mais acontece. Pessoas que estavam nesse regime, estavam debaixo dessa ditadura, desse nojo, que eu não tenho outra palavra para descrever. Eu tenho algumas aqui, mas é melhor não falar. E aí, assim que elas saem, elas simplesmente abandonam o evangelho, elas abandonam o corpo de Cristo, e elas abandonam o próprio Cristo, infelizmente, né? Por conta dessas feridas. Então, não saia sem ter uma igreja para ir. Sim. Né? E não escolha uma igreja igual, por favor. Né? Mas não saia sem ter uma igreja para ir. Né? Continua buscando a Deus e busca um lugar onde as pessoas vão te acolher,
onde as pessoas vão te amar e onde as pessoas vão ser simplesmente pessoas. Onde elas não vão ser anjos que vão nem encosta no chão mais, que vai levitar, né? Não, cara, não busca isso. Não busca manifestações, né? Busca um lugar onde o evangelho vai ser pregado, com essência. E se infelizmente você está assistindo isso e você é o opressor, cara, deixa de ser. Deixa de ser porque você está machucando um monte de gente. Você está matando um monte de gente, assim como os fariseus faziam. Né? Se você for ver lá a história de Paulo, antes do caminho de Emaús, ele estava matando gente. É brincadeira, não foi caminho de Emaús. Ele matou gente e tem uma parte da história de Paulo que fala que ele estava lá, qual era o nome do cara? Estevão. Que Estevão foi apedrejado e Paulo estava lá. Ou seja, Paulo era um dos assassinos, Paulo era um dos acusadores. Né? Então você está sendo esse cara. Você está sendo esse cara que está matando as pessoas. Né? Então, abre mão dessa autoridade, abre mão desse autoritarismo, né? Dessa ditadura que você está vivendo e começa a ser um ser humano comum. Porque é igual, semana passada a gente falou, né? Sobre isso? Não lembro. Mas se você construir um altar para você pisar, assim que você errar, as pessoas vão te tirar desse altar. Porque elas vão cobrar de você isso. Mas se elas perceberem que você é um ser humano, se elas perceberem que você é uma pessoa e você errar, elas vão te acolher e elas vão te ajudar a ser restaurado. Né? Então, se você é esse ditador, deixa de ser, porque você está matando as pessoas. É isso, eu desabafei. Hashtag desabafo. Mas essa relação do amor e do ódio, elas, dentro da idolatria, elas são separadas por uma linha muito fina. Tem uma parte da vida do Paulo, agora eu não vou me lembrar se está em Atos capítulo 13, 14 ou 15. Não lembro. Um desses 3 capítulos. Bom, já resume do 1 ao 27, eu estou te dando 3 opções, então tá fácil você procurar depois. O Paulo está junto com Barnabé. E eles chegam em uma cidade em que eles estão expondo o evangelho e a manifestação do poder de Deus. E aquele povo enxerga neles deuses. E o povo começa a falar assim, nossa, está entre nós o Zeus e o Júpiter. Então a Barnabé eles chamavam Zeus e a Paulo, porque o Paulo era o cara que se comunicava, eles chamavam de Júpiter. E começaram a se prostrar diante deles. Adorá-los. A Bíblia diz claramente que eles estavam adorando a Paulo e Barnabé. E aí, o que o Paulo fez? Ele rasgou a roupa dele na frente de todo mundo. Ficou peladão. Rasgou a roupa lá, se colocou no meio daquelas pessoas. Faça isso, né? Não faça isso em casa, por favor. Não replique isso. Depende de quem estiver na sua casa. Se tiver visita, não faça isso também. Ele rasgou a roupa. E ele olhou para aqueles caras e falou assim, não façam isso. Eu sou homem como vocês. Olha o exemplo do cara, pelo amor de Deus. Eu sou homem como vocês. Eu sou um cara comum como vocês. Não façam isso, não adorem a gente. Nós não somos deuses, nós não somos Júpiter e Zeus. Não tem nada. Sai dessa pinga, esquece isso. E aí quando o Paulo diz isso, ele corta a expectativa daquelas pessoas de sensação de estar se relacionando com um ser de outra dimensão. Aí sabe o que aquelas pessoas fazem? Elas pegam pedras e apedrejam Paulo e Barnabé. E deixam eles na estrada como mortos. A Bíblia faz questão de dar esse detalhe, que eles ficaram como mortos. Eles quase morreram apedrejados pelas mesmas pessoas que minutos antes estavam adorando a eles. Porque esse é o problema da idolatria. O amor e o ódio na idolatria são separados por uma linha muito fina, que é a linha da expectativa. Quando a expectativa é frustrada, aquele amor e aquela devoção toda vira ódio, raiva. É por isso que é o que você estava falando agora. A pessoa, quando ela se decepciona numa igreja dessa, ela sai da igreja e não quer voltar nunca mais. Porque aquele amor devoto, aquela sensação, aquela paixão de devoção, vira automaticamente um sentimento de grande frustração. E ela vai assimilar tudo aquilo que aconteceu e toda aquela frustração das suas expectativas, ela vai assimilar isso à igreja de Jesus. Então o que eu falo para você isso não é a igreja de Jesus. Se você se decepcionou
com essa vertente institucional, saiba que isso não é a igreja de Jesus, isso não tem nada a ver com a igreja de Jesus. Jesus não é déspota, Jesus não é tirano, Jesus não exerce chefia sobre nós. Pelo contrário, a Bíblia diz que para a liberdade Cristo nos libertou. Então a diferença do Evangelho é que o Evangelho não te aprisiona, né? O Evangelho não coloca correntes em você, você não é obrigado a seguir Jesus. Jesus é o único Senhor da história, de toda a consciência humana, que ao invés de te aprisionar, ele te liberta. Ele tira as correntes de você, permitindo que você trace o caminho, permitindo que você caminhe. Então, Jesus não te aprisiona. Não existe despotismo dentro do Evangelho. Se há autoritarismo, não é Evangelho. E isso fica a dica já para o tipo de igreja que a gente está desenhando aqui no Brasil, que é uma igreja inteiramente autoritária, déspota, que quer usurpar uma autoridade que não tem e está tentando fazer um evangelho descer goela abaixo as pessoas agora, com essa sensação de espiritualidade renovada, conservadora. Isso é despotismo. Nós estamos fazendo as pessoas viverem a nossa fé à força, e fé não é força. Fé não é vivido à força. Jesus é um Senhor que nos liberta e não que nos aprisiona. O meu desabafo também. Hashtag pronto, falei. Tem perguntas? Tem perguntas. Vai mandando pergunta aí, pessoal, se tiver perguntas. Como liderar em tempos de crise? Tem uma interrogação no final, desculpa. Bela afirmação. Eu não sei se vocês assistiram, eu espero que vocês tenham assistido, na semana passada, né? Sábado passado, não sei se vai estar disponível ainda, acho que não. Teve uma conferência do Jesuscope falando muito sobre isso, falou sobre liderança. Começou 2 da tarde e terminou 10 da noite. Nossa! E foi muito legal. E um dos temas, até que o Josué Gonçalves falou, foi como liderar em tempo de crise. E aí lá ele dava muitos conselhos, né? Se você lembrar mais conselhos aí, você vai me falando aí, né? Mas ele falava... Deixa eu lembrar. Fugiu da minha mente, Jesus. Por que isso acontece comigo? É a idade, né? É a idade? É a idade, certeza. Mas eu tô falando aí, se você lembrar, você fala. Não, ele falava basicamente assim, que tem a questão de liderar pelo exemplo, né? E ter novas estratégias. Então, o bom líder, ele, na verdade, só sabe liderar por conta das crises. Né? Porque se tem momentos onde está tudo calmo, ele não é um bom líder. Né? Ele precisa saber como lidar com as crises, para apontar para as pessoas, ajudar as pessoas a chegar naquele destino para onde elas estão caminhando e mostrar para elas, falar assim, ó, tá a crise, mas a gente vai caminhar dessa forma porque eu sei lidar com a crise. Entendeu? É o cara que tá ali no barco ali, tá a tempestade e ele tá tranquilo, tá dormindo. E ele tá dormindo e ele acalma as ondas, né? Então ter essa sabedoria, buscar esse conhecimento, né? Buscar de Deus também, para que Deus consiga capacitar a gente para isso. Né? E acho que é um ponto interessante. E o resto me fugiu da cabeça. Então, A idade vai chegando. a idade vai chegando, né? A idade vai chegando e a gente vai ficando assim. Eu acho que o cara, eu vou na linha de pensamento sua também. O líder, ele é aquele que vai nos conduzir sempre para fora da crise. Não aquele que vai nos conduzir para a crise. Né? Ele vai sempre conduzir a gente para fora. Mas o que é esse sair da crise? E aí que é o ponto interessante. O sair da crise não é abandoná-la. O sair da crise é concluí-la. No entanto que, sinceramente, você só sai da crise depois de concluí-la. Depois de entender por quê. Depois de entendê-la. Você não vai sair da crise abandonando. Às vezes a gente, sei lá, faz vista grossa pra ela, né? Ela tem uma crise, você ignora. Tá tudo certo. Beleza, isso aí não vai dar certo. No máximo pode ser um coach. Senta aí que é a merda crise. É um coach te ajudando, ele pode te falar isso. Ignore a crise, finge que ela não existe, viva numa boa, não vai rolar. Não vai rolar. Então, o líder, ele vai te conduzir sempre para fora da crise. Mas é engraçado que para fora da crise não é assim. Para fora da crise é assim. Então, ele vai te conduzir para se aprofundar naquilo. E se aprofundando naquilo, você vai ter total consciência do que aquilo definitivamente é. E uma vez que você compreende a crise,
ela deixa de ser uma crise. Porque o que é de fato a crise? A crise é algo incompreensível. Está acontecendo e eu não sei porquê. Está dando tudo errado e eu não entendo. Saiu do controle, eu não sei o que está acontecendo. Aí você entra em crise, é um descontrole. O líder vai ajudar você a se aprofundar naquilo. Você vai sair da crise, ainda que você não resolva o problema. Porque aquilo vai deixar de ser para você uma crise, vai deixar de ser uma situação descontrolada, vai deixar de ser para você uma situação incompreensível. Você vai entender as razões daquilo. E quando você entende as razões do que você está vivendo, aquilo deixa de ser uma crise. Então o líder é o cara que te conduz para fora, mas não para lá, para baixo. Se aprofundar no que a crise é, para ela deixar de ser. Ainda que o problema não seja resolvido, você vai ser resolvido. E se você tiver resolvido, não tem problema que te abale. Eu acho que esse é o caminho. Posso comentar? Pode. Pode. Talvez um dos maiores exemplos de uma péssima liderança no meio da crise é a nossa atual presidência, porque diante de uma crise mundial, onde diversos líderes de outros países levaram as pessoas a uma calmaria ou tranquilidade de que aquele momento passaria, providenciaram suprimentos para que houvesse uma cura, uma vacinação mais rápida. Aqui no Brasil a gente viu episódios de desrespeitar a dor alheia, de não saber comunicar as pessoas e um comunicado simples se tornar um grande desespero na população. A gente está bem atrasado em relação à vacinação do que outros países que já finalizaram, inclusive já não precisam mais do uso de máscaras. Então, se a gente puder usar um exemplo de uma péssima liderança em tempos de crise, é a nossa atual presidência. E não só, acho que não só a questão Brasil, mas os governos, as prefeituras também, né? Teve uma manifestação, eu não vou falar o nome do cara, mas Se eu identificar, eu falo. Pode não pode, fala, a gente não tem patrocínio de advogado. Você é advogado? Né, mas foi aqui de São Paulo, e aí ele falou, olha, já abrimos tantas covas, fica a dica aí, já abrimos tantas covas, não sei o que, para enterrar as pessoas, e cara, isso gera um desespero. Sim. Né? Então o papel do líder não é desesperar as pessoas. Na verdade, uma característica muito importante para um líder é ele perceber a resposta para a crise antes da galera. Porque ele tá junto, não tem o que falar. O líder não tá fora da crise, né? Ele tá dentro da crise. Então ele precisa perceber a resposta antes. E ele não pode desesperar a galera, senão aí vira o caos que a gente está vivendo hoje em dia, né? Onde pessoas estão sofrendo, pessoas estão morrendo e pessoas às vezes não têm o que comer também, porque ou fica em casa e morre de fome, ou sai e morre do vírus, né? Então o papel de uma liderança saudável e consciente seria totalmente ao contrário do que a gente está vivendo hoje. Sim. E dentro da igreja também. Dentro a da gente igreja tem também, claro. aquele cara que não pode falar o nome dele, que tá defendendo. Não. Tá coçando. Não vou falar. Não, Eu só vou falar uma coisa. Não sei se vocês já assistiram uma novela chama Rock Santeiro. Meu Deus. Tinha um cara lá, eu acho que era Rock Santeiro o nome. Era um pouquinho. Não é da minha época. Um pouquinho da. Não, é bem Eu era antigo, bem né? criancinha, não. Ninguém vai saber. A galera tem mais de 30 aí também que eu tô sabendo. Só tá escondendo a idade. Só. Tinha um cara lá, que eu não sei, eu não lembro se esse mesmo era o nome da novela, porque é bem antigo, mas tinha um cara lá que se chamava Senhorzinho Malta. É a caricatura. Nossa, depois procura, dá um Google depois do Senhorzinho Malta, aí você vai saber de quem que a gente tá falando. É o Senhorzinho Malta da Fé, pronto. Tem um cara que tinha um bigode antes, né? E aí... Senhorzinho Malta. Chama de Senhorzinho Malta. Não, beleza. O senhorzinho... tem um cara... E não, ele não é o único, não. Não, mas é o principal, o expoente. Que tem mais voz, infelizmente. Que ele tá defendendo a volta da igreja fisicamente, né? E tal, cara, por que a gente faz essas coisas, né? E por outro lado, a gente tem aquela igreja que não investe um centavo da oferta para fazer uma transmissão melhor, né? E aí você fica, eu morro da fé em casa, eu vou morrer do vírus lá dentro da igreja. É difícil. Né? Então é um caos absurdo. Né? E aí, lembrei de uma coisa muito importante, não lembro se foi o Douglas ou o Josué Gonçalves que falou, e ele falou que uma coisa muito importante dessa fase da crise que a gente está passando
é a gente mudar, talvez, o estilo de culto que a gente está vivendo. Não que a gente vai abrir mão do culto de domingo, mas agora a gente precisa de proximidade e não física. Então, uma ligação, uma mensagem, você se aproximar mais das pessoas, entender as crises que elas estão passando. Esse é o momento de fazer isso. Né? Talvez seja uma grande oportunidade que Deus está colocando no nosso coração para abrir um pouco a mão do culto, da liturgia de domingo, para se aproximar das pessoas e mostrar também que a gente é falho, mostrar que a gente é ser humano e entender também as crises deles. Porque, cara, não dá para perceber a crise de ninguém no culto de domingo. Não. Não dá. A gente tem Não, a todo preocupação mundo é feliz. de acertar a nota, de cantar certo, de lembrar a letra, que minha memória é péssima, vocês já conseguiram perceber isso, né? E falar a palavra ali, passar a mensagem que você quer passar, Não, é difícil, é difícil. né? E encerrar o culto e tem um monte de coisa, um monte de liturgia que impede a gente muitas vezes de aproximar da pessoa, né? E esse é o momento. Sim, sim. E esse momento de crise, eu sei que isso é uma discussão muito longa e eu anseio o dia em que as pessoas estarão prontas para essa discussão, porque eu adoro falar sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre teologia, mas eu também gosto muito de falar sobre política. Não política partidária e nem ideológica. Isso eu também acho um nojo, como você diz, gostei da sua expressão. Mas de modo geral. Mas eu acho que as pessoas não estão prontas para esse debate ainda. Mas é claro que o país está sendo muito... A não ser que você seja alienado mesmo. Mas se não, se for um cara sensato, nós estamos sendo inteiramente mal conduzidos desde o começo, desde o princípio, desde o começo. Nós temos pessoas, ainda hoje, né, com quase 400 mil mortos no Brasil. 400 mil mortos. Pessoas ainda negacionistas, né, que acham que isso não existe, que é mentira, que estão manipulando os números, é golpe. E aí tem os caras que vão invadir o hospital para saber se os leitos mesmo estão ocupados ou se tem gente mentindo. Enfim, é um negacionismo exacerbado de gente realmente manipulada, gente habitolada dentro de uma ideologia. Só que aí tem um detalhe. Quem deveria puxar essas discussões aqui no Brasil é a igreja. A igreja deveria puxar essa discussão aqui. Eu falei em uma das nossas lives do Fé e Café, no início da tarde, no dia que haveria aquele julgamento no STF sobre a decisão do ministro Cássio Conká, Cássio Nunes Marques, famoso Cássio Conká, que ele liberou, numa decisão monocrática, ele liberou no domingo de Páscoa os encontros presenciais no momento que nós registrávamos uma média de 4 mil pessoas mortas por dia aqui no Brasil. Ele liberou os nossos encontros presenciais na Páscoa e houve aglomerações, a gente viu pelo Brasil inteiro, pessoas filmando, mostrando, houve aglomerações e houve um desrespeito às leis de distanciamento social. E aí isso foi para o plenário do STF, para eles decidirem se essa atitude do ministro seria mantida ou não, e caiu, né, por 9 votos a 2, é isso mesmo, acho que foi 9 votos a 2. E aí eu me lembro que a galera naquele dia, no dia dessa live, estava falando: ai meu Deus, a igreja está no tribunal, né, os homens estão julgando Deus, o que é isso? Cara, uma coisa assim... Eu vi um comentário no Facebook. Uma coisa de outro planeta, uma coisa assim, de gente assim, que eu não consigo explicar, é indizível, o que eu senti é indizível. E eu lembro que eu estava fazendo a live e eu falei pro pessoal uma coisa que na hora me veio na cabeça, assim, né? Que a gente falando, tadinha da igreja, né? Porque é isso que eu estava ouvindo a galera falar, tadinha da igreja. A igreja está sofrendo uma política ruim no Brasil, né? A igreja está sofrendo perseguição. Tadinha da igreja. Eu tenho dó da igreja pelo país em que ela está. E na verdade a gente tinha que virar esse jogo. Não é tadinha da igreja porque o Brasil está sofrendo. Não, a igreja está sofrendo um Brasil ruim. É o contrário. É o Brasil, é o país que está sofrendo uma igreja ruim. É o Brasil que está sofrendo uma igreja que não tem liderança, que não é rasa, não inspira. O que a igreja te inspira hoje? Seja sincero, liga a TV e assiste agora. Assiste esses negócios, gente. Pelo amor de Deus, isso te inspira a quê? Isso me dá nervoso só. Você liga a TV e vê lá um verdadeiro show. Literalmente. Um show da fé. Literalmente.
não quer dizer nada com nada, não tem sentido, não tem profundidade, não tem razão, não tem motivo para ser. Então, a que a igreja inspira? A igreja inspira o quê? O que essa igreja televisiva dos nossos pastores popstar, apresentadores, animadores de plateia, o que isso inspira a gente, pelo amor de Deus? Absolutamente nada. Então, o Brasil está sofrendo uma igreja rasa, com falta de liderança. Uma igreja que não é inspiradora, uma igreja que não te inspira a ser uma pessoa diferente, uma igreja que não aponta para a vontade eterna de Deus, infelizmente. E a gente tem que lidar com isso e tem que superar isso e mudar essa história. Mas o status hoje é exatamente esse. Infelizmente, essa é a igreja. Eita, nós. Qualquer pessoa pode ser líder? Não sei. É assim. É difícil dizer se pode ou se não pode, né? Mas, é minha opinião. Eu acho que não. Qualquer pessoa pode, nem acho todas que estão preparadas. Eu acho que vai uma questão de preparo ali. Eu acho que tem pessoas que vão do 1 ano aos 80 anos totalmente despreparados e não vão conseguir ser, né? Todo mundo tem o potencial de ser, todo mundo consegue romper. Acho que Deus colocou essa capacidade dentro de todo mundo, mas nem todo mundo será, infelizmente. Eu acho que é isso. Por isso que eu falo que não, né? Porque é um cenário utópico, né? Sim. Eu vejo que liderança é uma vocação, realmente, né? Tem gente que naturalmente inspira. E tem gente que é inspirado, né? Que olha para os outros e se sente inspirado e executa, e faz, e se envolve, mas que não tem de maneira natural isso, né? Então é uma vocação. Acho que, talvez a forma como você enxerga a liderança pode mudar tudo, né? Se você enxergar a liderança como um cara que vai falar para 1000 pessoas, aí realmente nem todo mundo vai ser um líder. Mas se você enxerga o líder como o cara que vai influenciar pelo menos uma pessoa, todo mundo vai ser, né? Então eu tenho certeza que alguma pessoa vai ser influenciada por você. Seja seu pai, sua mãe, um amigo, sua esposa, seu marido. Alguém está olhando para você. Então você já é um líder, só não percebeu ainda. Também. Show. Vocês acham que a liderança deve ser reativa ou proativa? Reativa nunca é bom, né? Tem que ser. Acho que nada no reino de Deus é reativo. Não, Nada é reativo. A gente não está aqui para reagir ao mundo, pelo contrário, né? A gente está aqui para provocar o mundo, a gente que leva a reflexão. Então a igreja sempre vai ser proativa em todas as suas atividades, não só as atividades de liderança, de influência, mas todas as atividades da igreja são atividades proativas. Eu acho que é aquela questão do profeta, né? Não do cargo profeta, né? Mas de conseguir enxergar além, né? Então aquele que consegue enxergar além sempre é proativo, nunca é reativo, né? Então a igreja é profética, a igreja está enxergando além, né? Eu deveria estar, mas a igreja de Jesus está. Tem que estar. Vamos lá, essa é a última pergunta então, hein? Ótima pergunta. Tcharararã. Vocês não acham que o líder tem que ter um preparo para exercer qualquer função dentro da igreja, até mesmo pastorado? Porque o que vemos, muitas vezes, são estrelinhas no púlpito com títulos impostos. Eita, nós. Eu sei quem fez essa pergunta. Eu vi a foto aqui. Mandar um beijo pra essa pessoa aí. Te considero pacas. Eu acho que todo mundo tem que buscar preparo, claro. A minha forma de interpretar é que a liderança é uma vocação. E ponto final. Por todas as coisas que estão agregadas. A liderança é inspiradora, né? Mas não é só isso. Isso talvez seja uma característica principal, uma função principal, mas não é só isso. Eu tenho uma crítica muito grande quando a gente fala um pastor. É um pastor que... Qual que é a origem dele? Né? Ele é pastor por quê? O que ele estudou? Qual que é a sua origem literária mesmo? Eu me lembro um dia que eu fui visitar um amigo no gabinete dele.
e há muito tempo eu não via. Eu cheguei lá, eu cumprimentei e tal. Ele falou, vamos lá tomar um café no meu gabinete, lá onde eu estudo e tal. Eu cheguei no gabinete do cara, eu olhei e ele tinha uma estante, devia ter uns 3, 4 livros na estante. E aí eu falei assim, pastor... Tá sobrando espaço. Eu falei, tá sobrando... falei, quase isso. Eu falei assim, onde estão você falou e tal. Ele falou, não, é isso aqui, mas eu não gosto de ler, não tenho muito apreço por isso. E eu lembro que eu falei para ele assim, cara, você tinha que rever então se essa mesma é a tua vocação. É porque o pastor é mestre, é o cara que vai ensinar. Então você precisa rever, essa é realmente a sua vocação? Porque você é um pastor que não tem apreço pelo conhecimento, pela leitura, o que você vai ensinar então para o teu povo? Você vai ensinar o que para eles? Você vai fazer lá, vão ficar girando lá o tempo inteiro e tal, aquele negócio, falando língua estranha, porque língua conhecida mesmo você não vai poder falar, que você não conhece. Meu Deus. Então, eu acho que o cara... Você tem dificuldade de ter amigos assim? Eu tenho dificuldade de ter amigos. A Fabi perguntou se tem indicação de livro de leitura para ser líder de negócio seguindo os princípios de Deus. Tem, já vou mostrar. Indicação de hoje, então. Indicação de hoje. Hashtag indicação de hoje. Hashtag. Já mostro já. Então, eu acho que o cara precisa se preparar sim. O cara precisa se preparar. O pastor, ele vai conduzir você, ele vai ser a inspiração para que você caminhe construindo a sua eternidade. A gente está construindo coisas eternas. Eu não sei se você faria uma cirurgia no coração com um açougueiro. Eu não faria. Qual é a chance de dar errado? Qual é a chance? A chance de dar errado é muito grande. Aliás, eu acho que não tem chance de dar certo, na verdade. Eu também acho que não. Eu não faria. Agora, da mesma forma, a minha consciência eterna de espiritualidade, eu também não quero confiar a quem não se debruça no conhecimento. Então a Bíblia vai falar, aí você vai falar, mas isso é questão espiritual e tal. Não, bobagem. A Bíblia vai falar sobre Jesus com 12 anos, quando ele se perde dos pais no templo, vai dizer que ele era um menino que crescia na graça, no conhecimento de Deus e caía na graça diante das pessoas. Então é necessário. É necessário desenvolver o seu conhecimento, é necessário buscar preparo. Então se você é líder de qualquer parte, qualquer área, qualquer coisa, é necessário que você tenha apreço pelo conhecimento, pelo domínio daquilo que você faz. As pessoas às vezes falam, você é bitolado, cara, você fica lendo. Eu falo, claro que eu fico lendo. Essa é a minha vocação, esse é o meu nome. Eu preciso fazer isso. Eu vivo isso, eu respiro isso. Então, se isso não tiver em você, se isso não fizer parte de você, então questione-se. Né? De repente você pode encontrar e perceber que a sua vocação pode ser outra coisa. Eu tenho uma pergunta. A liderança, ela é só por vocação ou alguém que se esforça muito, estuda muito e busca após se tornar um líder e ser um bom líder? É talento ou também pode ser esforço? Boa pergunta. Se vocês não ouviram, vocação é só por talento ou pode ser também esforço? É só vocação ou pode ser também por esforço? Essa é pra você, porque foi sua esposa que perguntou. Ah, tá. Bom, Enquanto isso eu vou pegar o livro. como eu penso, né? Eu penso que lá na Bíblia tem um momento que ele fala sobre os 5 ministérios. E ele fala que foi derramado sobre todas as pessoas. Né? Então, eu não focaria na questão do líder, mas eu focaria na questão de qual ministério você está inserido. Né? Todos foram chamados mestres? Não. Alguns foram chamados mestres, outros pastores, outros evangelistas, outros profetas. Né? Então, o primeiro passo é você entender qual desses grupos você faz parte. Né? E a questão não é nem se você é líder ou não, mas se você está cumprindo aquilo que você foi chamado. Eu acho que a liderança é uma consequência. Né? Assim como muitas vezes a gente fala assim, se eu fizer teologia eu vou me tornar pastor? Não é isso. A igreja escolhe o pastor. Né? A igreja que levanta, entre aspas, o pastor. Né? Então, se o foco é ser líder, eu acho que o foco já está errado. Né? Acho que a nossa preocupação não deve ser essa. Né? Mas deve ser, eu estou inserido em qual desses dons que Deus derramou? É mais de um? Né? E como eu estou desenvolvendo esse dom que Deus me deu? Né? Eu estou realmente cumprindo esse chamado? Se eu fui chamado mestre, eu estou sendo um mestre? Não, então como eu vou me tornar um mestre? Né? E aí Deus vai formando na gente. E aí se a gente for chamado para uma liderança,
ou as pessoas vão levantar a gente como uma liderança, né? Ou vai surgir uma oportunidade. Não dá para se levantar como líder, né? Nem ficar tipo, não, eu sou um líder e às vezes não é. Entendeu? Então acho que não tem que ter essa preocupação, mas ver se você está cumprindo aquilo que você foi chamado. Acho que é isso. Eu conheço alguns caras que são pastores, mas eles são pastores por excelência da função, mas não por vocação divina. Então, eu particularmente, assim, eu penso que o cara ele pode ser alguém esforçado para tentar alcançar tal função, mas ele nunca será aquilo. Ele pode exercer. Eu conheço caras, inclusive, que têm grande espaço midiático mesmo, hoje. São pessoas que são conhecidas no Brasil, que exercem cargos de pastoreio, mas que não são pastores. E eu percebo que não são pastores porque eu tive a oportunidade de conhecer alguns pessoalmente, inclusive. Eu me lembro que eu fui há uns 3, 4, 5, 6 anos, eu não lembro quanto tempo faz, que eu fui para Goiânia e fui visitar uma igreja como essa, de um pastor que é um grande teólogo no Brasil e tal, é um cara assim, que todo mundo conhece, eu tenho vários livros dele aqui na estante. Como teólogo ele é sensacional e ele é pastor de uma igreja. E você conversa com ele, claramente você percebe que ele não é um cara que tem apreço por pessoas. Ele não gosta de conversar. Ele é intelectual, ele é muito inteligente, muito inteligente. E por ser um mestre, um doutor, ele exerce a função de pastoreio. Mas ele não tem absolutamente nada de pastor, nada. Ele é por competência, por excelência da função, mas não é por vocação. O coração dele não bate por aquilo, é claro. É nítido que o coração dele não bate por aquilo. Então, o cara que chega por esforço é ruim. Eu acho que a vocação precisa ser um talento nato. O cara que é líder, eu acho que é nato. É uma coisa assim, o cara que inspira é nato. Vai surgir. Vai surgir, em uma hora vai surgir. Se o cara força para ser aquilo que ele não é, ele pode até conseguir executar pela excelência do seu esforço. Mas ele nunca vai conseguir se satisfazer, porque não é aquilo que ele é de verdade. É igual eu vestindo a camiseta P. Vai entrar. Vai entrar. Sofrido. Mas não vai ficar bom. Mas não vai ficar bom. Você não vai ficar feliz. E nem a gente. Melhor exemplo. Meu Deus. Tem mais perguntas? Aqui em Pirituba pode ser gerado algum líder inspirador? Havia algo de bom por aqui? Abraço. Se saiu de Peru, sai de qualquer lugar. O Rafa, meu irmão, um forte abraço aí pra você. Que legal, cara, o Rafa tá aqui. Um forte abraço pra galera de Pirituba. Pirituba, Gente boa, gente boa, gente boa. Ó, tem mais aqui no Whats. Ah, tá, beleza. Eu queria fazer um exercício. Tem mais pergunta ou não? Não? Eu queria fazer um exercício. Não é exercício não, porque eu não gosto de exercício. Brincadeira. Não, eu queria fazer um negócio assim, ó. Eu vou falar uma coisa que geralmente a gente vive na igreja, tanto aquela opressora quanto uma igreja legal. E aí você vai falar se pode ou se não pode, entre aspas, beleza? E aí se quiser falar mais sobre o A assunto, gente você também fala. sem tempo de falar também mais sem sobre tempo. isso. Só pode, mas então só. pode ou não Bate e pode. volta. Tipo, por quê? Vai. Faltar no culto, pode ou não pode? Pode. Faltar em todos os cultos, pode ou não pode? Não pode. Não pode. Adorar o pastor, pode ou não pode? Não. 30 dias de banco, pode ou não pode? Não mesmo. Fala algum, amor. Tatuagem, pode ou não pode? Pode. Bermuda no culto. Pode. Bermuda no altar. Pode. Boné no altar. Pode. Eita, nós, tô liberado. Deixar de ir em evento da igreja, pode ou não pode? Pode. Campainha tocando na hora do podcast, pode ou não pode? Pode. Pode. Pode, porque tá acontecendo. Beijar antes do casamento, pode ou não pode? Deve? Eita! Transar antes do casamento, pode ou não pode? Não deve. Não deve. Não deve. Deixa eu ver. Comer a sobremesa antes do almoço. Não. Não pode. Não transar depois do casamento. Deixar de transar depois do casamento, pode ou não pode? Só se tu for muito mole. Não pode, né?
Me ajuda aí, né? Sair de uma igreja ruim, pode ou não pode? Deve. Sai dela, povo meu. Ter Jesus como espelho, pode ou não pode? Deve. Deve. Mostra os livros. Livros, gente. Comprar o livro do PR, pode ou não? Por favor, né, gente? Entra lá no meu site, rodrigomoraispastor.com.br e compra todos os meus livros para eu ter dinheiro de pagar a conta da internet, para não cair mais. Isso aí, Então, ó, o primeiro livro que eu quero indicar para vocês é Fé e Trabalho, do Timothy Keller. O Tim Keller hoje é um dos grandes expoentes, das grandes vozes que nós temos dentro da teologia. É um cara que, embora seja um pastor reformado, de teologia reformada, ele é um cara que representa muito bem mesmo a compreensão de uma teologia prática. Então ele escreve esse aqui, Como Integrar Fé e Trabalho, do Tim Keller. Top demais. Pode ler que vale a pena. Agora, se você quiser conhecer mais sobre liderança em igreja, tem aí também outro do Tim Keller. Né? Hoje eu tô Tim Kelleiro, né? Ele merece. Igreja Centrada. Sensacional. É um livro que o foco dele não é sobre liderança de igreja, mas a todo momento ele fala sobre isso. É o projeto de uma igreja relevante para a cidade. Igreja Centrada, também do Tim Keller. Muito bom. Ambos da editora Vida Nova. Pode comprar, pode ler, que é top demais da conta. Isso aí. Fechou? Assistiu o podcast, pode ou não pode? Se você não assistir, gente, eu vou tirar minha cobertura espiritual de sobre vocês. Senti um segundo sem, ó. Se não compartilhar o link, perdeu. Se não clicar no like, Deus vai pesar a mão. vai ficar todo mundo sem cobertura espiritual. Tá decretado já, tá vendo? Isso aí, galera. Bom, para encerrar, tem uma coisa interessante da gente, como encerramento mesmo, né? Que é a ideia da gente pensar sempre no que é. Tudo que a gente fala aqui, embora algumas coisas, a gente sempre tenta falar com bom humor, né, com alegria, mas tem muitas coisas pesadas. Todas as coisas pesadas que nós falamos com amor. Porque o que é a verdade realmente? A verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade. A verdade não é um conjunto de palavras que você fala uma frase. Né? Você fala uma frase e aquilo ali é a verdade. Não. Porque a verdade é uma pessoa, porque ela só pode ser verdade se colocada com amor. Uma verdade sem amor não é verdade. Tudo que você fala, ainda que seja verdadeiro, que seja um fato, se você não falou com amor, aquilo não é verdade porque não revela Cristo. E a verdade é uma pessoa. Então tudo que a gente está falando aqui, a gente fala, embora algumas coisas duras, a gente fala dessa dureza com amor. Para que isso seja realmente uma verdade que invada o seu coração. Para que isso seja uma verdade que transforme você. Então a gente não está aqui para arrumar confusão. Não queremos tretar. Não, no tretas. E também não é uma verdade absoluta, né? Eu acho que é abrir uma discussão. Sim. Né? Às vezes é abrir ali na sua cabeça uma forma diferente de pensar. Então a gente passou por esses momentos de ser confrontado com coisas que a gente acreditava ser certo e descobriu que não era. E não só nessas questões, em muitas outras, né? E às vezes você toma 5 minutos de um podcast ou um podcast inteiro como uma verdade absoluta e não é. Né? É o início de uma discussão. Você precisa buscar mais sobre o assunto, você precisa buscar conhecimento. Né? É aquilo que você falou, livros e Bíblia, oração, né? Para Deus revelar para você, através da verdade que é Jesus, né, aquilo que ele está fazendo na igreja e por meio da igreja. Sim. Por isso que algo dito com grosseria, com rispidez, ainda que seja um fato, não é verdade. Sim. Não adianta, não é verdade. Se foi dito com ódio, não é verdade. Só é verdade se é dito com amor. Existe uma ternura em todas as falas de Jesus, até as mais pesadas. Ele nunca deixou de falar com doçura. Então a gente fala aqui pesado, mas fala com doçura, é para abençoar a sua vida e para você ficar feliz com a gente, sendo confrontado como nós somos todos os santos dias que nós temos. A gente ama vocês. Oh, meu Deus, eu te amo. Deus te ama aí. Eu te amo e assim devemos viver. Xalala. E assim a gente encerra mais um podcast Fé e Café. Foi bom pra você? Foi bom. Então eu gostei também. Eu gostei bastante. Se ficou alguma dúvida, manda
pra gente dúvidas depois aí, deixa no comentário, né? Manda no direct no Instagram. Sim. Né? E se você estiver ouvindo pelo Spotify? Se você estiver vendo pelo Spotify, não sei se dá pra comentar no Spotify. Não dá, mas ora, Deus vai revelar o seu ó, coração. Deus sempre tem resposta. Né? Procura a gente também no Instagram lá. Né? Se quiser ligar pra gente atende vocês. A gente atende, também. só não respondo o WhatsApp, o resto eu faço tudo. E o Vini também não Eu responde o demoro WhatsApp. pra responder o WhatsApp Muito. porque eu descobri que eu não preciso, se eu não quiser. Ninguém me obriga. Ninguém me obriga. Pois é, A não ser minha esposa. eu compartilho ela fala com assim, você. você precisa me responder. Ela não me responde. Mas fora ela... Eu vou dedurar. Eu já falei pra ela assim, avisa o seu marido pra ele responder minhas mensagens. Ela falou assim, ele não responde nem eu. Eu falei, você não precisa, eu não preciso responder. Olha a audácia. Não fica com dúvida. Sim, Essa compartilha. é a primeira coisa. Não fica com dúvida, manda lá. Não sofra sozinho. É isso aí. Isso Estamos aí. juntos nessa. Fechou? Deus abençoe. Valeu. Muito obrigado.